Fala galera, beleza? Meu nome é Fabrício, sou professor de matemática e hoje o assunto é estatística. Como se trata de introdução, vou ter uma pequena parte por escrita e logo iremos para o exemplo para melhor ficar, ok? Então vamos lá. Estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de dados numéricos. Coleta e organização de dados. Em qualquer estudo estatístico, começamos por definir a pesquisa que será feita, que dados serão coletados, como serão organizados esses dados e de que forma serão analisadas as variáveis envolvidas para que possamos descrever a situação pesquisada, ok? O conjunto de dados do estudo de um determinado fato é chamado variável estatística. Essa variável, ela pode ser qualitativa, quando eu estou tratando de qualidade, ok? Cor, preferência, sexo ou raça, ou uma variável quantitativa, quando eu utilizo quantidade, ou seja, peso, altura, número de filhos, ok? Os dados estatísticos podem ser organizados em tabela ou em gráfico. Aqui temos um exemplo de tabela. Antes de qualquer coisa, temos que ver alguns elementos que são das suas características. Vamos começar primeiro pelo título. O título é o que indica o assunto da tabela. Neste meu exemplo, o preço de cada ponto conquistado na Fórmula 1. Segundo, vamos ver o cabeçalho. O cabeçalho explica o conteúdo das linhas e das colunas da tabela. No meu exemplo, orçamento das maiores escuderias da Fórmula 1 em 2011. Depois vem as colunas indicadoras, que especificam o conteúdo das linhas. E em seguida vem o corpo, que são os dados que a tabela demonstra para nós. Por último, e não menos importante, vem a fonte. A fonte mostra de onde foram recolhidos os dados para organizar a tabela. Aparece sempre no rodapé da nossa tabela, ok? Nesta obra aqui, indica também o veículo de comunicação, né, de onde a tabela foi extraída. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de gráfico. Vou começar, neste meu primeiro exemplo, um gráfico de barras. Este gráfico de barras, ele pode ter as barras verticais, como no meu exemplo, ou horizontais. São geralmente utilizados para comparar diferentes variáveis ou diferentes valores de uma mesma variável. Um exemplo desta segunda aplicação é o gráfico sobre a taxa de escolarização, que é este que estamos utilizando, que mostra a evolução do número de alunos matriculados, como podemos ver aqui, e aprovados no ensino fundamental entre 1994 a 2000. Observando as barras, é possível concluir que desde 1994 até 2000, o número aumentou, né? Aonde que podemos ver aqui este exemplo pelo tamanho das barras, né? Quanto maior a porcentagem, maior é a barra. Então fica mais fácil de vermos a diferença em porcentagem. Neste meu segundo exemplo, eu já tenho um gráfico em barras duplas. O gráfico em barras múltiplas é uma variação dos gráficos em barras horizontais ou verticais. Neste meu exemplo, eu já peguei barras horizontais, ok? Diferente do exemplo anterior, que se tratavam de barras verticais. Geralmente são empregadas quando queremos apresentar em um mesmo sistema